Tragédia em Brumadinho. A equipe de jornalismo da JF-TV Câmara acompanhou as buscas por desaparecidos. Em meio ao caos, foram entregues as doações dos juiz-foranos arrecadadas durante a campanha da Câmara. Falta d'água atinge bairros de Juiz de Fora e deixa o calor ainda mais insuportável para alguns moradores. E mais, onda de frio bate recorde nos Estados Unidos. Pelo menos 12 pessoas já morreram em decorrência das baixas temperaturas. Olá, boa noite para você que está ligado no JF-TV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana. No mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Algumas regiões dos Estados Unidos estão enfrentando a mais forte onda de frio das últimas décadas, segundo meteorologistas. As condições extremas, causadas por uma massa de ar gelado em rotação, conhecida como vórtice polar, podem fazer a temperatura chegar até menos 53 graus Celsius e trazer graves riscos à população. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, existe a possibilidade de uma pessoa congelar em menos de 10 minutos se sair ao ar livre em circunstâncias como essas. Desde o início da semana, a frente fria já deixou 12 mortos no país. Escolas, serviços de transporte e o comércio foram afetados, além de cancelamento de milhares de voos. Aqui no Brasil, a Operação Radar vai facilitar o escoamento da produção agrícola do centro-oeste até o norte do país pela BR-163. Hoje a rodovia não tem pavimentação em 2 trechos e por isso precisa dessa força-tarefa coordenada pelo governo federal. Os investimentos para garantir o transporte da produção agrícola chegam a 4 milhões de reais. A meta principal da Operação Radar, que já está em curso, é garantir o escoamento da safra na BR-163, que liga os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Santarém, no Pará. São 1.300 quilômetros de extensão. Essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo Arco Norte, né? Pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação. Hoje há planejamento para que isso não aconteça. A estimativa é de que a produção de grãos do país seja de mais de 237 milhões de toneladas este ano, 4,5 a mais do que na safra passada. No caso da soja, a previsão é de que seja produzido 118 milhões de toneladas. A Operação Radar conta com 4 milhões de reais em investimentos e ainda com o apoio de funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal, que disponibilizou 60 homens para ações de policiamento na região. O plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já está mobilizado, já está lá ajudando, e evitar que incidentes no percurso, seja incidentes decorrentes de algum ilícito, ou seja incidentes decorrentes de algum acidente, atuando diretamente na orientação do trânsito, no policiamento rodoviário e mesmo com a realização de ações de apoio e ações sociais. É fruto de trabalho em equipe e é uma marca do início desse governo a integração, ministra, entre os nossos ministérios. Nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre. Nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil. Estão previstos 3 boletins diários informando aos caminhoneiros sobre o tráfego da rodovia. O Exército dá apoio ainda na área de saúde e alimentação, com 200 homens em ação. Nós contamos com o apoio do INMET, que nos envia semanalmente a previsão mais
precisa, mas é previsão, né, daquela localização, daquele trecho, para que a gente possa planejar, a gente possa, então, reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas, colocamos mais equipes, dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego. Na apresentação da operação, o ministro da Infraestrutura explicou que o governo quer finalizar a pavimentação de mais um trecho da BR-163 ainda este ano. Hoje faltam 51 quilômetros para pavimentar até Miritituba e mais 58 quilômetros para pavimentar no trecho de Rurópolis para Miritituba. Então, o esforço, a meta de 2019 é deixar o trecho até Miritituba pavimentado no ano de 19. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que acaba com os terrenos da Marinha. Os ocupantes que têm renda superior a 5 salários mínimos vão poder comprar as respectivas áreas por 83% do valor da terra. As áreas não urbanas vão continuar sob domínio da União. Há mais de 150 anos, a União instituiu a cobrança pelo uso das áreas na faixa litorânea. Sob o domínio do Estado desde o início da ocupação do nosso território, esses terrenos são de responsabilidade da Marinha. Os terrenos de marinha são as áreas situadas na costa marítima, as que contornam as ilhas, as margens dos rios e das lagoas, em faixa de 33 metros medidos a partir da posição do pré-mar. Paga-se de 0,6% a 5% pelo uso ou transferência dessas áreas. Isso é uma deformidade das nossas legislações que ao longo de séculos não conseguiram resolver esse problema que está equacionado, quer dizer, não faz mais sentido a orla de cidades importantes, no Recife, no Rio de Janeiro, em Santos, enfim, ainda pertencer e serem foreiros à Marinha. Uma comissão da Câmara aprovou proposta de emenda constitucional que acaba com os terrenos da Marinha. Aquelas já ocupadas pelos municípios continuarão com os municípios. Aquelas já ocupadas pelos estados continuarão com os estados. Aquelas que for área pública ocupadas pelo governo federal ou requisitadas por ele, continuarão sendo de domínio federal. Todas as outras têm a seguinte regra: ou o cidadão é ocupante regular ou irregular e ganha até 5 salários mínimos e vai ter a escritura pública e o registro da área que ocupa definitivamente. Os ocupantes que têm renda superior a 5 salários mínimos poderão comprar as respectivas áreas por 83% do valor da terra, mas poderão abater o valor da contribuição paga nos últimos 5 anos. As áreas não urbanas continuarão sob o domínio da União. Uma comitiva de parlamentares da Assembleia de Minas esteve em Brumadinho para verificar as consequências do rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, da Vale. Entre as medidas defendidas está a instalação de uma CPI das mineradoras. Veja na reportagem. Deputados estaduais foram até Brumadinho, no local do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, verificar as consequências do acidente. Eles observaram de perto o estrago causado pelo mar de lama. Nessa área funcionava a parte administrativa da mineradora Vale, onde escritório e refeitório ficaram totalmente soterrados. Os parlamentares defendem a mudança no modelo de barragens de rejeitos no estado. Esse é um desastre anunciado, que é sabido que esse modelo de barragens não é o ideal. Tragédias como essa aconteceu também em outros países com barragens semelhantes a essa. Em Minas Gerais temos cerca de 400 barragens como essa. Então foi necessária essa tragédia para acordarmos as autoridades no sentido de impedir que existam esse tipo de barragem. O que nós lutamos na Assembleia para que se modifique é esse tipo de tecnologia. Isso é ultrapassado, isso é risco ambiental e risco de vida. Nós queremos o empilhamento a seco, que é uma forma de você fazer a atividade acontecer. É claro que a empresa gasta mais com isso, mas nós queremos que a atividade seja feita, mas sem risco ambiental e sem risco para a vida das pessoas. Anderson passava pela estrada que liga Brumadinho ao local do acidente, ouviu um barulho e segundos depois a lama se espalhou. Foi um trem tremembroso, né? Porque igualzinho eu estava parado ali, viu o estouro. Não teve sirene, não teve nada, então quem estava no caminho, na estrada, não teve tempo de fazer nada. Essa tragédia é anunciada, né, cara? A Vale já teve uma reunião outro dia com nós aqui e falou que a barragem era segura.
colocou sirene, mas a sirene não foi nem acionada. Acabou. Para baixo, você vê a devastação que tá tudo aí para baixo aí, você não tem noção do que tá aí para baixo. Morreu muitos amigos nossos, parentes. A Vale informou que as sirenes de alerta da mina Córrego do Feijão não puderam ser acionadas. Segundo a empresa, abre aspas, devido à velocidade com que ocorreu o evento, fecha aspas. Até a tarde desta sexta-feira foram confirmadas 110 mortes. Outras 259 pessoas continuam desaparecidas. Ao longo de 4 dias, a Câmara Municipal virou ponto de arrecadação de donativos para as vítimas da tragédia de Brumadinho. Entre água, alimento, produtos de higiene pessoal, foram mais de 1 tonelada de produtos recolhidos. Nossa equipe acompanhou de perto a entrega e a angústia dos familiares das vítimas em busca de notícias dos desaparecidos. As águas do rio Paraupeba, que passa por Brumadinho, ficaram cobertas pela lama. Natan morava à margem do rio com a família. Da ponte, ele mostra o que restou da casa, só o telhado. Do lado do pé de manga ali, essas casas aqui, ó, evacuaram, né, todo mundo. Né, todo mundo, né, tirou a gente. Hoje você olhando assim aqui, né, do parapeito do rio, o que sobrou da sua casa, qual que é o sentimento? Recomeçar tudo de novo, para destruir tudo de novo, né? Porque com certeza vão brincar de novo com a barragem aí para cima. Isso não vai parar. Isso já vem vindo de tempos e tempos atrás. Aconteceu com Mariana, né? Ninguém se precaveu. Já tinha acontecido antes, ninguém se precaveu. Aconteceu agora de novo, né? Aí só vem aquele pedido de desculpa, uma cesta básica, uns 2 meses de aluguel pago. E tá bom, não, já fizemos muito, né, pelo povo, né? Agora, né, devolver o que é nosso mesmo. Para nós falar assim, não, tô dentro do meu canto de novo, dentro do que é meu. Isso é mentira. Se nós não se virar para fazer de novo, não devolve não. Natan era pescador. A lama levou não só a casa, mas o sustento da família. O rio agora, para ele voltar ativa de novo agora, uns 5, 6 anos. Olhando por aqui assim, vai demorar bem mais. Eu tô pedindo a Deus para vir chuva para ajudar a lavar isso aí, para ver se lava, né? Mas acho que daí para baixo não dá peixe mais não. Histórias como a do Natan emocionaram o Brasil e o mundo e desencadearam uma corrente de solidariedade. Em Juiz de Fora não foi diferente. Ao longo de 4 dias, a Câmara Municipal virou ponto de arrecadação de donativos. Entre águas, alimentos e produtos de higiene pessoal, mais de 1 tonelada arrecadada. Foi preciso um caminhão para levar as doações às vítimas de Brumadinho. Nós tivemos essa iniciativa de buscarmos também, com a nossa parcela, dar uma atenção de forma especial àquelas pessoas que estão num momento de muita tristeza, de muita angústia em função do que estão passando. Nossa equipe acompanhou a entrega. Esse local funciona como ponto de acolhimento às vítimas. Aqui é onde elas recebem as doações que chegam de todo o canto do Brasil. As pessoas ficam muito felizes com essas doações. Todo mundo aqui é praticamente ilhado, não tem como mais visitar, ir no supermercado fazer compra. Então é muito importante e essas doações estão chegando nas casas das pessoas. Eu tenho acompanhado de perto, junto com as pessoas, assistência social. Então é muito importante que essas doações cheguem aqui para a gente e a gente está distribuindo para toda a população aqui que ficou ilhada nessa grande tragédia aqui no Córrego do Feijão. É aqui também que as famílias vitimadas se unem diariamente na tentativa de conseguir notícias sobre os entes desaparecidos. Essa lista, que parece não ter mais fim, traz o nome de pessoas que ainda não foram encontradas. Hélio aguarda informações da prima. Ele conta que ela trabalhava num hotel fazenda que foi atingido. Não sobrou nada não. Foi arrastado tudo. Tanto o hotel fazenda, né, até o restaurante da Vale, foi tudo embora. Agora, como é que está essa expectativa dos familiares em conseguir alguma notícia? Como é que é aguardar por uma notícia sem saber o que pode chegar? É agonizante, né? A gente, como diz, fica morrendo aos poucos, porque chegou um amigo hoje, foi enterrado. Infelizmente foi enterrado, mas pelo menos você sabe que aquilo ali teve um desfecho, né? Agora, no caso dos outros, a gente fica apreensivo, fica sentido. Você não vê corpo, é a história que foi uma história nossa, deu de criança nascida aqui, ó, criado. Então,
acabou com nós. A gente está num local onde a imagem impressiona muito e mostra a força com que a lama destruiu tudo pela frente. Essa daqui é uma ponte ferroviária, os minérios eram transportados por ela e olha só, a lama que passava ali por baixo, onde era o córrego, derrubou os pilares e grande parte dessa estrutura veio abaixo. O córrego deu lugar a um rio de lama, lama que se espalha por toda a parte. A gente encontrou aqui uma equipe da Cruz Vermelha, ao todo são 21 integrantes que atuam também no trabalho de busca e resgate dos corpos. E eles têm a ajuda aqui de cães farejadores. Esses cães vieram de uma ONG internacional, são cães, a maioria deles estrangeiros, cães vieram do Chile, da Argentina, da Espanha, alguns brasileiros também. E o que essa equipe disse, gente, é que com o passar dos dias as esperanças diminuem, né? A lama, olha só, o Anderson aqui, cinegrafista, vai mostrar, a lama vai ficando mais seca e isso facilita o acesso aos locais, mas dificulta o trabalho de retirada dos corpos. É como se caçasse uma agulha num palheiro mesmo, literalmente. É um trabalho de formiguinha, a gente acredita, a gente está sempre aí buscando trazer um consolo para as famílias, então a gente está se empenhando. A Cruz Vermelha tem dado todo esse respaldo para a gente estar agindo aqui com legalidade. E essa estrutura que você está vendo aí. A gente teve Mariana, só que Mariana foi apenas 19 óbitos, né? Aqui está passando de 300 e tem locais aqui que está com lama até 15 metros de altura, que é o caso do refeitório. Então dificulta demais, porque a lama endurecendo acaba pedrificando isso, então para entrar equipamento, máquina pesada e diminui o risco, assim, hoje o risco é praticamente, a possibilidade de achar alguém vivo hoje é praticamente zero, né? Cada cão consegue executar o trabalho de 25 homens. Pelo faro, né, o ato de farejar, então isso tem nos apoiado bastante e a gente é mais eficiente, não perde tempo onde não tenha corpos, alguma coisa. Em meio a um cenário devastado, ainda resta a esperança de encontrar os corpos. A tragédia em Brumadinho despertou preocupação em todo o estado de Minas Gerais, principalmente nos municípios que possuem barragens. Na próxima semana, os vereadores que integram a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal agendaram 2 visitas a barragens em Juiz de Fora que pertencem atualmente a Votorantim. Uma delas está desativada. Os parlamentares também pretendem visitar a represa João Penido, que é de responsabilidade da Cesama. Os juiz-foranos estão apreensivos. Muitos não sabem se existem ou não barragens no município. Juiz de Fora não tem barragem, eu acredito que não tem barragem Juiz de Fora. Me parece que tem uma barragem em Igrejinha, mas eu também não conheço, não sei como é que funciona, nem nada, né? Eu não sei, entendeu? Mas eu acho que tem uma sim, mas não tenho certeza também. Incertezas que trazem insegurança à população. A gente fica sempre apreensivo, porque a força da natureza ela é incontrolável, a gente não tem como, a gente tem como prevenir, né? Depois que acontece, fazer o quê? Juiz de Fora tem barragens sim, e são 8 ao todo. 3 de usinas hidrelétricas, outras 3 de abastecimento e 2 de resíduos industriais, como conta o vereador e presidente da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, Zé Márcio Garotinho, do PV. A gente tem barragens de abastecimento de água, que é a represa João Penido, a represa de Chapéu Dubos e a represa de São Pedro. Para abastecimento, temos o barramento de água para geração de energia, a usina de Picada em Torreões e os barramentos da CEMIG, de Marmelos e outros. Temos a barragem de rejeito, que é na Nexta, são 2, barragem dos Peixes e a barragem de Pedra. E temos também barragens de lazer, parque de proteção, tipo Parque da Lajinha, tipo o lago, o barramento na Universidade Federal. Em 2016, após a tragédia de Mariana, as barragens de Juiz de Fora viraram pauta de discussão e estudo para os vereadores da cidade. Com o desastre ocorrido em Brumadinho, o assunto volta a ser debatido no Legislativo. Retomamos essa discussão aqui na Câmara Municipal e, a partir de terça-feira, estaremos, junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro, visitando a Indústria Nexta, lá verificando as 2 barragens de rejeito e na quarta-feira visitando a barragem de João Penido, que é uma barragem de terra e que acumula, reserva um grande volume de água. São barragens que estão a montante, estão acima de localidades. Em caso de ocorrência de um desastre, de um rompimento,
o dano ele é incalculável, então há que se ter um monitoramento. Para o vereador, a possibilidade de um rompimento em Juiz de Fora não deve ser descartado. O que minimiza o risco de um rompimento é a manutenção, a vistoria e a fiscalização. Em breve, uma audiência pública para discutir o assunto será agendada. Após a catástrofe, de Brumadinho, e nós ficamos muito preocupados, o que tem na nossa cidade de Juiz de Fora de barragens. Nós temos barragens de água, onde faz o abastecimento de toda a cidade de Juiz de Fora, leva água para a casa do cidadão, mas o que tem nos preocupado bastante, sim, são as barragens de rejeitos, próxima à igrejinha, ligadas à empresa Votorantim. Então a gente vai fazer essa audiência pública, onde dá o direito do cidadão participar. Ele vai estar ali, pode indagar, dirimir todas as suas dúvidas. Técnicos que queiram vir participar, há uma inscrição, então a audiência pública ela tem por esse objetivo. Conversar sobre o contraditório, trazermos aqui algumas soluções, dar ciência à população, porque realmente isso nos preocupa bastante. O período legislativo de janeiro já se encerrou, mas durante a semana a Câmara Municipal abriu as portas para reuniões e treinamentos. Confira. Os novos servidores da Câmara receberam treinamento da diretoria legislativa. Durante 2 dias de curso, eles aprenderam como funcionam as reuniões plenárias, as tramitações dos projetos de lei e as regras regimentais do Legislativo. A Casa também recebeu durante a semana representantes da Justiça Eleitoral em Juiz de Fora. Entre eles, o diretor do Fórum Eleitoral, Clemente Piedade de Almeida. Em reunião com o presidente da Câmara e demais vereadores, ele pediu ajuda para que os espaços públicos sejam disponibilizados para o recadastramento biométrico. Os eleitores têm até o dia 21 de fevereiro do ano que vem para cadastrar a biometria, que será obrigatória nas próximas eleições. Também, durante a semana, foi realizada a primeira reunião do Parlamento Jovem. O projeto, realizado desde 2010, leva os alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de Juiz de Fora a vivenciarem uma jornada parlamentar na Casa Legislativa. Os 3 novos vereadores de Juiz de Fora tomaram posse na última quinta-feira, dia 31. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Juraci Schaefer, do PT, ocupa o lugar de Betão, do PT, eleito deputado estadual. Nilton Militão, do PTC, fica na cadeira da delegada Sheila, do PSL, eleita deputada estadual. E Wagner, do sindicato do PTB, assume lugar de Charles Evangelista, do PSL, eleito deputado federal. Os 3 vereadores que tomaram posse na solenidade faziam parte de uma lista de suplentes. Todo partido político tem essa lista que é ordenada por votação, ou seja, o primeiro suplente é sempre o mais votado e ele é convocado quando o vereador do partido renuncia ou assume outro cargo político. Os novos vereadores comentaram sobre as propostas como representantes do Legislativo. Juraci Schaefer disse que vai trabalhar em prol da retomada econômica do município. Primeiramente, é uma honra retornar ao Poder Legislativo. Nós vamos trabalhar buscando contemplar a cidade no resgate dessa situação da crise. Acho que temos que fazer uma parceria com o Executivo, o Legislativo, para sairmos da situação difícil que o município se encontra. Salários atrasados, infelizmente a cidade não está bem cuidada, então nós precisamos trabalhar para resgatar a nossa cidade, fazer a cidade reencontrar com desenvolvimento, com condições melhores de atendimento e serviço público para as nossas comunidades. Nilton Militão também se mostrou preocupado com a economia e a geração de renda. Ficamos na frente do Legislativo por 4 anos e agora nessa proposta é recapitular tudo aquilo que havíamos feito, um trabalho de excelência e sabemos agora das dificuldades que são agora no município. Sabemos que o nosso município está com muita dificuldade, assim como todo o país, mas está capitalizando recursos com o Executivo, com o Legislativo estadual, com o Legislativo federal e também com o Senado. Fizemos algumas articulações com senadores, com deputados federais e estaduais, enfim, está capitalizando recursos para o município para que nós possamos participar do desenvolvimento econômico, social de todo o município de Juiz de Fora. Wagner, do sindicato, falou sobre segurança e defesa das mulheres. Na verdade, a gente está assumindo no momento em que o Brasil, não só Juiz de Fora, mas o Brasil inteiro passa por uma crise econômica, a questão do desemprego,
é muito grave no nosso país. Nós temos hoje a questão da segurança, violência contra a mulher. Então, a nossa intenção é realmente colaborar, porque todos esses temas que eu citei são inerentes aqui na nossa cidade também, e fortes. Então nós vamos trabalhar unido com o Executivo, dentro daquilo que a gente entende que é justo e que a gente acredita, e a intenção é defender o nosso povo, que se encontra hoje muito carente. Moradores de alguns bairros estão reclamando a falta de água em Juiz de Fora. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu apenas 29% do previsto. A equipe da JF-TV Câmara conversou com o diretor da Cesama para saber as causas da falta de abastecimento e com famílias que estão sofrendo na pele a falta d'água. Há 10 dias, Dona Elizabeth, do bairro Progresso, se pergunta: onde está a água? A minha filha que cede água pra gente por causa das crianças, que muita roupa a lavar, vasilha e tudo, então não tem jeito. Os netos ficam tudo aqui, então tem que, aí suja bastante coisa. Para Verônica, que tem criança pequena em casa, a situação está mais complicada. As contas chegam normalmente, mas a água não. O hidrômetro está parado e está faltando água até para fazer comida. 7 pessoas que precisam diariamente, porque é banho, é muita roupa, é comida que tem que fazer. Ontem eu não fiz janta. Ontem eu tive que me virar, comprar um pão, porque a gente não tinha água para fazer comida. Eu tenho 3 netos pequenos. Aí eu dependo de lavar roupa deles, dependo de banho todo dia. Nós estamos assim, eu pelo menos estou assim, segurando a água para o banho e para beber. Todo mundo sem água, não tem água para beber, água para tomar banho, fazer comida. Tá muito difícil a situação. O mês de janeiro é marcado pela chuva e o calor intenso. Mas, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, dos 295 milímetros previstos para o mês de janeiro, choveu apenas 29%. Esse ano, atipicamente, nós estamos tendo um janeiro sem chuvas. Isso faz com que a umidade caia e a necessidade de água pela população seja muito maior. Isso demanda o nosso sistema de abastecimento e isso é o que vem principalmente causando a nossa dificuldade de abastecimento. Isso aliado a outros problemas que aconteceram no período. O diretor da Cesama ainda explica que a falta d'água em diversos bairros é por causa da reparação em pequenas redes. Com o forte calor, a recuperação do sistema fica prejudicada. Essa recuperação também coincidiu com o sábado. O sábado é um dia que o consumo de água é muito grande, que as pessoas usam para lavar a casa, molhar o jardim, lavar carro, fazer outros afazeres que acabam demandando muita água. E isso prejudicou muito a recuperação do sistema. Por isso, aqui vão algumas dicas de economia. Feche a torneira ao ensaboar as mãos, escovar os dentes e ao fazer a barba. Faça o mesmo ao lavar roupas e louças. Torneira aberta só na hora do enxágue. Não abuse da descarga. Ela pode consumir até 40% da água usada em toda a casa. Diminua o fluxo de água do chuveiro. Evite lavar carros, garagens e calçadas, bem como regar jardins várias vezes por semana. A gente sugere que as pessoas façam uso racional da água, porque dessa forma a pessoa vai estar fazendo uso de um bem finito, da maneira correta e evitando que sejam feitos gastos desnecessários para manter o abastecimento. A Cesama informou que os bairros Progresso, Marumbi, Bairu, Santa Rita, Eldorado, Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, Santa Paula e adjacentes vão ser abastecidos por meio de caminhão-pipa e que, por enquanto, o rodízio ou racionamento de água estão descartados. O verão divide opiniões. Tem pessoas que gostam, outras sofrem com as altas temperaturas. A JF-TV Câmara foi às ruas para saber como o Juiz Forano está enfrentando a estação mais quente do ano. O sol não está dando trégua. O termômetro marca 37 graus no centro de Juiz de Fora. Essa tem sido a temperatura nas últimas semanas e não tá fácil suportar dias tão quentes. Tá demais. Falou que ia chover hoje, não choveu. Tá um pouco insuportável, mas nada que um pouquinho da água fresca, um picolózinho. O negócio é achar uma sombra agradável. Vale até usar aquele panfleto para esconder ao menos um pouquinho do sol. Para se refrescar, a pequena Ana Clara tirou a blusinha e abusou da água mineral. Eu deixo ela sem roupinha, coloco ela na piscininha, dou muita água a ela, dou sorvetinho também.
Ou seja, ela está gostando, então ela está aproveitando esse calor. Ah, ela aproveita. Ela gosta, tá? O verão começou no dia 20 de dezembro e oficialmente vai até o dia 21 de março. Isso significa que a gente ainda vai ter muitos dias de calorão pela frente. Nessas horas, a gente não esquece do óculos de sol e é sempre bom lembrar também do filtro solar e não esquecer da hidratação. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, ó, e já tomar aquela aguinha de coco. Vamos ver se tá boa. Geladinha. Olha, é importante também não esperar a sede chegar para se hidratar. É o que explica a nutricionista. Se você esperar sentir sede, seu corpo já está desidratado. Então você tem que tomar água antes de sentir sede. A fórmula para se calcular o mínimo que você precisa é de 35 ml por quilograma de peso. Então, por exemplo, um adulto que pesa 100 quilos, ele tem que tomar 3,5 litros de água por dia. Além da água, com esse calor a gente transpira muito e no suor a gente perde também sais minerais. Por isso é importante repor outros líquidos, como a água de coco. Lembrando sempre que quando a gente fala de água de coco, não é água de coco industrializada, em caixinha, não. É água de coco natural. Por falar em água de coco, quem está comemorando esse calorão é o Damião. Disse que nunca vendeu tanto. Chegou a aumentar 200%. Vendendo muita água mesmo. E as frutas também fazem sucesso nesses dias. Aliás, os cuidados com a alimentação devem ser ainda maiores no calor. A dica da nutricionista é optar por alimentos leves e ricos em água. As frutas, melancia, abacaxi, laranja, são muito bem-vindos nessa época. Nesse período a nossa digestão fica mais lenta. Então a feijoada não é o prato principal do verão. Você tem que fazer uso de alimentos que vão ter uma digestão mais fácil, como é o caso de legumes, verduras, carnes magras. Alimentação adequada, sombra e água fresca. É o que queremos nesses dias. Só que para termos temperaturas mais amenas, é fundamental conservar e expandir as áreas verdes, como explica a climatologista. O grande problema é que quando a gente constrói e construiu e continua construindo a cidade, porque ela é dinâmica, né, está sempre em construção, a gente elimina, por exemplo, o verde. Né? E o verde é um elemento que minimiza as temperaturas. Então, na hora que eu priorizo o asfalto, o concreto, os edifícios e esqueço, né, da vegetação, das áreas verdes, dos rios, dos lagos, eu faço uma cidade cada vez mais quente porque eu retiro dela todos os agentes mitigadores. Então, se eu criar e construir uma cidade onde eu consorcio, né, a tecnologia, o cimento, o asfalto com o verde, eu minimizo esse aspecto. Procurando alguma coisa para fazer no fim de semana? A Lívia Garcia reuniu dicas de shows e eventos em Juiz de Fora e região. Confira! Já em clima de carnaval, o Café Musique recebe neste sábado, dia 2, o Bloco do Mamilo. O evento é a partir das 10 horas da noite. O ingresso varia entre R$20 e R$10. Entrada 18 anos. Também no sábado, a Avalon Music começa o mês cheio de folia com a micareta sertaneja. O evento vai contar com a participação da dupla Leonardo de Freitas e Fabiano, do cantor Juninho Barreto e da DJ Lavínia. O show é a partir das 11 da noite. Os ingressos custam R$20 para mulheres e R$50 para os homens. Classificação 18 anos. O Cultural Bar traz neste sábado um tributo aos Mamonas, grupo que marcou a história da música com seus sucessos nos anos 90 e deixou muitas saudades. A casa abre às 11 da noite e o show é a partir de 1h30 da manhã. O ingresso antecipado custa R$15, mulher é VIP e até 00:30. Classificação também 18 anos. E neste domingo, dia 3, no Parque Alfield, tem muito batuque com a tamborzada de verão. A festa é a partir do meio-dia e a entrada é franca. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.